Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Brasil Escola. Eu sou o professor Jairo Beraldo e o assunto da aula de hoje será a acentuação gráfica dos hiatos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho de notificações. Vamos para a nossa aula? Galera, antes de falarmos propriamente da regra de acentuação dos hiatos, primeiro nós precisamos entender o que é o hiato. O hiato é um dos encontros vocálicos. A palavra hiato ela significa ao pé da letra separação. O hiato ocorre quando nós temos duas vogais lado a lado, dois fonemas vocálicos lado a lado, mas que na separação silábica eles ficam em sílabas diferentes. Então veja bem, se eu pego a palavra caatinga e a palavra saúde, nelas nós temos hiatos. Vamos separar a sílaba? Ca-a-tim-ga. Note que os dois As ficaram separados. Em saúde, sa-u-d. Observe que o A e o U em saúde também se separam. Embora estejam lado a lado na palavra, ficam em sílabas diferentes. Aliás, essas duas palavras já nos levam a uma reflexão. Jairo, por que saúde tem acento e caatinga não? Esse é o assunto da aula de hoje. É essa regra que nós buscaremos entender. Galera, a regra de acentuação dos hiatos faz parte dos casos especiais em acentuação. E todos esses casos, eles sofreram alteração com a nova ortografia. Por isso eu precisarei dizer a vocês como era a regra e o que houve de modificação, de alteração, se algo foi retirado, acrescentado ou modificado. Beleza? Então vamos lá. Antes da nova ortografia, a regra dizia o seguinte, que acentuam-se os hiatos com I ou U, sozinhos na sílaba ou seguidos de S. Então vejam, se nós pegamos a palavra saúde, que nós já citamos, observe que eu tenho sa-u-d. Note que nós temos o hiato do A e do U, e o U ficou sozinho, o U acabou formando uma sílaba sozinho. Esse U é acentuado. O mesmo ocorre com a palavra país. Quando eu separo a sílaba de país, veja, pa-is. Eu tenho o hiato entre o A e o I, e agora o I ele não está sozinho, mas ele está seguido de S. Situação em que o acento ele deverá existir. Vamos para outro exemplo. A palavra baú. Veja, ba-u. Eu tenho o hiato entre A e U. Esse U ficou sozinho na sílaba, consequentemente, ele recebe acento. O mesmo ocorre com as palavras raízes, juízo e viúva. Pegamos a regra? Acentuam-se os hiatos com I ou U, sozinhos ou seguidos de S. Galera, ao aplicarem essa regra, tomem bastante cuidado e sejam muito exatos. Observe que a palavra raízes, ela é acentuada pela regra do hiato. Raízes. O I ficou sozinho. Só que se eu pego a palavra raiz, essa palavra, embora tenha o hiato, ela não é acentuada. Veja, raiz. Eu tenho o hiato, só que o I ficou seguido de Z. O mesmo ocorre com as palavras juízo e juiz. Juízo. Eu tenho o hiato, o I está sozinho. Acento. Por outro lado, em juiz, juiz, eu tenho o hiato, mas esse I está seguido de Z, também sem acento. Um caso semelhante a esses e que até chama mais atenção é o do nome próprio Luiz. Luiz com S tem acento. Luiz. Eu tenho o hiato, o I está seguido de S, com S tenho acento, porém em Luiz com Z, embora eu tenha o hiato, Luiz, como o I está seguido de Z,
ele não está sozinho nem seguido de S, sem acento. Vejam que não são exceções à regra, pelo contrário, são apenas aplicações a essa regra. Jairo, mas eu me lembro que essa regra tinha exceção. De fato tinha e tem. Essa exceção ela continua existindo. Já havia, nas antigas regras de acentuação gráfica, uma exceção em relação aos hiatos seguidos de NH. Quando nós temos um hiato e logo após ele há o NH, não se usa acento. É o caso das palavras rainha e moinho. Note que tanto em rainha quanto em moinho, nós temos o hiato e o i fica sozinho. Ra, i, nha. Mo, i, nho. Mesmo eu tendo hiato com o i sozinho, eu não uso o acento nesse caso, pelo fato de o NH, de certa maneira, nasalizar, fragilizar, abrandar o som desse i. Em razão disso, eu não posso colocar acento. Então lembre-se, hiato seguido de NH, sempre sem acento. Essa regra continua valendo. Jairo, mas e a alteração trazida pela nova ortografia? É uma alteração muito simples e que atinge pouquíssimas palavras da língua portuguesa. Veio a nova ortografia e disse o seguinte: retira-se o acento dos hiatos precedidos de ditongo em palavras paroxítonas. Então veja, eu tenho que ter o hiato, antes desse hiato eu tenho que ter um ditongo e a palavra tem que ser paroxítona, a sílaba tônica tem que ser a penúltima. Um exemplo é a palavra feiura. Na palavra feiura nós temos fei-u-ra. Veja que nós temos o hiato entre o i e o u. O u está sozinho, ele tinha acento de acordo com a antiga ortografia. Só que na palavra feiura nós temos o ditongo ei e a palavra é paroxítona, né? Feiura, o u é a sílaba tônica. Se essas três características coexistem, hiato precedido de ditongo com palavra paroxítona, esse acento deixa de existir. Tudo bem? Galera, espero que tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de acessar os links na descrição, de deixar seu comentário e de compartilhar essa videoaula com seus amigos. No mais, até a próxima. Um abraço!